Saudações, seguidores, o Guarabira em Prosa tá no ar e hoje nós vamos entrevistar um gigante da comunicação guarabirense, que inclusive está apresentando o programa neste momento aqui na Guarabira FM, na hora da gravação, mas ele vai nos receber. Quem é que eu tô falando? Pois é, o Guarabira em Prosa aí tá trazendo convidados de peso, né? E hoje, olha só quem tá aqui comigo, o nosso querido Joséilton Gomes, mais conhecido como Ikeda, um gigante aí da comunicação aqui da nossa região. Tem um programa aqui na Rádio Guarabira FM, Conexão 90 Graus, que pra mim, na minha humilde opinião, é sem dúvidas o melhor. Um programa que reúne entretenimento, muita notícia, interação e ótimas músicas. Ikeda tem um gosto musical indiscutível, mas eu vou fazer um breve aqui, né, uma breve explanação sobre ele para que vocês conheçam, né? Joséilton Gomes, radialista, jornalista, especialista em telejornalismo, geógrafo, assim como eu também, rádio amador e apaixonado pela comunicação. Tem mais de 3 décadas na rádio. Comecei no fim dos anos 90. Pois é, um chão já, né, pela frente, né? E além aqui do rádio, ele tem também o Caderno de Matérias, um blog muito conhecido e muito acessado aqui na região. Bem-vindo! Eu quero agradecer a você por ter vindo aqui ao meu trabalho, ao nosso estúdio. Espero que você se sinta bem também, acolhido. E agradecer a você pelo convite e poder participar desse seu conteúdo, um conteúdo maravilhoso, muito propositivo. Parabéns pelo seu trabalho, né, à frente da página Belezas de Guarabira, que tem feito um resgate interessante nas redes sociais. Pois é, vamos começar aqui com uma pergunta que muita gente pediu para fazer quando soube que eu estaria aqui com você hoje. De onde é que surgiu o nome Ikeda? Todo mundo conhece por Ikeda, mas na verdade é Joséilton Gomes, né? De onde foi que surgiu esse nome? Rapaz, quando eu comecei a minha carreira ainda na Rádio Cidade Alternativa, naquela época a gente tinha algumas referências, né, nesse mundo da locução de rádio. E o pessoal buscava muito essa questão assim de, a forma como ele fala, como se expressa, parece muito com o locutor fulano de tal. Então, naquele momento ali, viram que a minha locução parecia um pouco com a do Ikeda, que na época fazia Jovem Pan, também já tinha trabalhado na Transamérica, enfim. E pegou, né? Aos poucos foi pegando esse nome, eu não queria a princípio, mas eu acho que o Ikeda ajudou muito a projetar a minha carreira, sobretudo considerando que o rádio ele não tinha imagem, hoje tem, mas ele não tinha imagem, então ajudava você criar uma figura mental, né, imaginar como é esse cara. Então ficou Ikeda Gomes e eu tenho muito orgulho desse nome. Bacana. E de onde é que surgiu essa paixão pela comunicação, pelo rádio? Conta aí pra gente, como é que foi o início de tudo? Olha, eu sempre gostei de biologia. E talvez se não fosse a comunicação, eu teria partido para biologia. Mas quando eu descobri a anatomia na graduação de biologia, que eu não cheguei a fazer, mas pesquisando, eu não sou muito bom com agulha, com esse negócio de anatomia. Então eu desisti da carreira, né, de fazer biologia, mas eu sempre gostei de ouvir rádio. Sempre gostei de ouvir rádio e em dado momento eu pensei, por que não? Por que não buscar uma oportunidade, né, nas rádios da minha cidade? Então lá em meados dos anos 90, né, no fim dos anos 90, eu consegui, né, entrar na Rádio Cidade, que foi uma escola para mim, né, alguns colegas me abriram esse espaço e lá eu dei os primeiros passos e aquilo que já era bom se tornou ainda melhor, né? Eu me apaixonei. Eu sou rádio escuta. Rádio escuta é uma modalidade, você faz escutas de fato de rádios internacionais em ondas curtas e você pega o endereço dessas rádios, escreve sobre o seu relatório de sintonia, como é que ela está chegando na sua cidade e você manda, na época a gente mandava carta, né? Então você recebia um postal personalizado da rádio, que a gente chama de QSL. Então esse trabalho de escuta eu sempre fiz, mas fazer rádio, isso foi melhorando, assim, quando eu consegui a oportunidade, eu vi, não, é isso que eu quero, e graças a Deus por ter chegado até aqui. Aqui na Guarabira FM, por exemplo, este ano, né, em 2026, se Deus quiser, eu celebro 23 anos no ar.
Inclusive, aqui na rádio. Inclusive você esteve na inauguração da Rádio Guarabira FM, né? Eu também tenho a honra e a graça de ser um dos fundadores vivos dessa emissora que paga o meu salário. Pois é, que bacana. Né? Como é que você vê a questão da internet hoje, o rádio, toda essa tecnologia? Cara, diziam que o rádio ia morrer, né? Mas o rádio, que é pai da televisão, não morreu com a chegada da televisão, né? O rádio não morreu com a chegada da internet, o rádio não vai morrer com a chegada da internet. Eu penso que a internet agregou, né? Somou ao rádio, deu mais valor. O rádio na internet ele tem mais possibilidades de negócios e também de conteúdo. Então eu vejo que o digital tem ajudado bastante. Agora eu faço uma ressalva aqui, né? A alma do rádio, na minha escola, na escola em que eu aprendi, conforme os autores que eu leio, a alma do rádio é o áudio. O rádio em si, ele não monopoliza os teus sentidos. Você pode trabalhar, fazer N coisas ouvindo rádio, que você não faz assistindo TV, que para você compreender, a TV ela usa imagem para falar também, você tem que parar na frente da tela e focar naquilo que está sendo exibido. O rádio não. Logicamente temos o rádio com imagem hoje, né? Mas a melhor imagem do rádio é aquela que você imagina, né? Então, assim, eu penso que a internet veio para somar e o rádio está muito bem usando o meio digital. Isso é uma retrospectiva bacana, né, que a gente faz. Como você bem falou, a questão, né, da televisão, o pessoal realmente falava, o rádio vai acabar, né? Hoje o pessoal diz, a TV vai acabar, o rádio também vai acabar, e eu vejo que é um complementando o outro e assim a comunicação vai seguindo. Um momento marcante na tua carreira de radialista? Eu acho que um momento marcante, eu acho que quando eu vim para Guarabira FM, porque eu sonhei muito em trabalhar numa emissora comercial na minha cidade. Eu pensava em ir para outros municípios, outras cidades, outras capitais em busca de trabalho quando terminei meu curso. Mas o fato de ter encontrado espaço na minha cidade, de ter sonhado, de ter feito parte da fundação de uma estação, de uma emissora de rádio, primeiro é uma graça, eu considero. Né? Não é para todo mundo assim, nem todo mundo tem essa oportunidade, não é que eu seja melhor ou pior, não, mas é a questão da oportunidade. Então, o fato de eu ter entrado no ar de fato lá atrás, há 22 anos na Guarabira FM, o fato de ouvir a minha voz com vinhetas experimentais nessa rádio e alguns comerciais, eu acho que isso me marcou muito, sabe? Além de coberturas e entrevistas que eu fiz, mas eu acho que o fato em si de eu entrar no ar numa rádio como essa, desse porte, eu acho que isso marcou muito. Uma entrevista assim que você lembra, assim, essa entrevista foi a que eu gostei mais, a que me marcou mais? Eu posso dizer que vou responder sua pergunta. Eu acho que a entrevista que eu fiz assim, de melhor mesmo, a melhor entrevista foi com Jota Quest, com o Rogério Flauzino, quando veio para a Festa da Luz. Eles tinham acabado de gravar um álbum que tinha algumas parcerias e assinatura de Nelson Motta, né? E eu fiz umas perguntas relacionadas a esse álbum e ele foi muito gentil, e eu lembro que tínhamos uma entrevista coletiva, mas tipo assim, quem perguntou, perguntou, quem não perguntou, não pergunta mais. Então emplaquei logo 2 perguntas, aí abri espaço para os meus colegas, mas eu já tinha outra pergunta para fazer. E o cara foi muito, assim, solícito, muito humilde, sabe? Deu muita atenção a gente. Eu acho que foi uma das entrevistas que eu fiz de melhor. Mas teve a pior entrevista também, que foi na Festa da Luz, que eu recordo que eu fiz uma entrevista com a banda Revelação na época, lá no Victor Center. Eu acho que eu não me preparei tanto para a entrevista, eu considero que foi a pior entrevista da minha vida. Eu acho que tem até imagens, né, no YouTube sobre isso, tem, né? Pronto. Eu me recordo bem desse momento, eu estava no show do Jota Quest, na época, né, foi muito bacana, realmente. Era o apogeu da Festa da Luz, né, quando a gente tinha, assim, uma diversidade musical muito grande, né, naquela época.
o teu conselho para o pessoal que está querendo entrar aí na comunicação na atualidade? Cara, primeiramente, ler e gostar de escrever. Depois de ouvir. A gente precisa ouvir muito. Se quer fazer rádio, o segredo não é falar, é ouvir. É ter boas referências. E eu sou do time que defende o estudo. Logicamente, tem o talento também, né, somado a isso, mas estude. Busque. Hoje está muito mais fácil de você conseguir uma formação na graduação em comunicação, né, ou fazer uma pós-graduação. Por exemplo, é o meu campo de atuação, então eu busquei estudar de fato, como você falou. Eu fiz uma pós-graduação em telejornalismo, muito embora eu ame mais o rádio, muito mais do que a televisão, mas eu tenho uma formação, uma pós-graduação nessa área e também uma pós-graduação em gestão de empresas de rádio e televisão. É a minha área de atuação, então eu busco conhecer um pouco mais esse mercado. Então, para quem está querendo entrar no mercado, estude. Eu acho que não há nada mais indicado do que o estudo para quem quer ser um bom profissional. E ter boas referências também, né? Que bom. E com relação à questão da história do rádio para Guarabira, assim, como é que você vê essa questão, esse retrospecto histórico, a importância do rádio para a história de Guarabira? Olha, eu considero que Guarabira tem, 60 mil habitantes hoje. Qual é a cidade do interior que dispõe de 5 emissoras de rádio? Nós temos uma comunitária em FM e 4 rádios comerciais. É uma cidade do interior, então somos uma cidade assim uma cidade muito bem servida, né, no contexto de rádio. As pessoas daqui gostam de ouvir rádio. E eu acho que é uma cidade que tem muito potencial, que pode melhorar. Por isso que eu digo assim, sabe, aos meus colegas, estuda, porque você está sendo ouvido, você está sendo visto, né? Então você está sendo avaliado o tempo todo. Se você for bom, palmas. Se você não for tão bom, vai enfrentar as críticas, porque a gente está ali numa vitrine. Então, assim, mas eu penso que Guarabira, assim, é um polo tanto comercial como de comunicação. Inclusive a gente já, digamos que exportou, né, muitos nomes para a capital, né, não vou citar aqui porque talvez a gente possa esquecer alguns, mas muita gente já saiu daqui de Guarabira, hoje está trabalhando na capital, está bem sucedido, né, então a gente pode dizer que Guarabira é realmente um celeiro aí, não só no ramo cultural, mas também da comunicação, com certeza. E eu digo ainda que, assim, a gente tem muitos profissionais aqui em Guarabira que não deixam a desejar para profissionais da capital também. Então, assim, a gente tem excelentes profissionais na cidade. Com certeza. E você faz parte desse... Muito obrigado. Eu vejo também na sua biografia que você é radioamador. Fala um pouquinho pra gente disso, porque eu particularmente não entendo muito dessa questão aí. Eu queria que você explicasse aí objetivamente para que a nossa audiência também entenda um pouco mais. Radioamadorismo é um hobby. É um hobby científico até, né? Esse processo de rádio escuta tem a ver com radioamadorismo, mas no radioamadorismo de fato como hobby, você transmite e recebe, porém não de forma comercial, mas como hobby, como passatempo, como diversão. Mas é uma diversão que as pessoas levam a sério. Você pode falar por exemplo, eu tenho minha estação em casa e eu pago uma anuidade, uma taxa mínima que a gente paga ao governo para a exploração do espaço, né? A gente tem uma carteira, a gente faz uma prova para se tornar radioamador na Anatel, né? Tem as categorias A, B e C, né, para você operar. Então você pode, por exemplo, lá de casa eu falo com a Paraíba toda. Tem radioamadores do sertão, que tem a rodada, né, uma rodada de conversas, e a gente, no tempo que a gente tem, a gente entra ali, dá o nosso prefixo, o nosso indicativo, né? O meu é PU7FAB, Papai Uniforme Foxtrot Alfa Bravo, né, é o nosso indicativo de chamada, e com esse indicativo o espaço é aberto, a gente cumprimenta os colegas, depois dá o espaço de novo, tem sempre um líder comandando a rodada de conversa e faz essa roda girar. Então é um bate-papo saudável, a gente evita falar de política partidária, de time, né, de futebol assim, de religião. É um espaço para conversa saudável, para amizade mesmo, e é como uma irmandade. Você sai
para outra cidade. Se de repente seu carro quebra e você tem um rádio no carro, você passa o rádio. Se tiver um rádio amador ali, ele vai te socorrer. Assim como acontece na maçonaria, por exemplo. É interessante, viu? Eu não sabia dessa questão de prova, de Anatel, de nada disso. Agora tem também o PX, né? Que também tem a ver com o rádio amadorismo, que não precisa de prova. É o rádio PX, que ele opera em AM, né? Então, assim, o rádio em FM, né? É o que precisa mesmo de prova, mas tem essa modalidade que você só precisa fazer um cadastro na Anatel, se quiser, para ter uma carteirinha e tá tudo certo. Bacana demais. Antes das considerações finais, né, como eu já fiz em outros, vou fazer aqui também, gente, para quem não sabe, mas antes de Daniel Fernandes, Belezas de Guarabira, ter todo esse sucesso, esse cara aqui foi a primeira pessoa da imprensa guarabirense a abrir espaço, justamente aqui nesse estúdio, nessa rádio, sabe? E antes até de Belezas de Guarabira estourar, né, a gente sempre se seguia nas redes sociais e Ikeda sempre já acompanhava as minhas opiniões, que eu sempre fui uma pessoa de dar opiniões na internet, e Ikeda sempre replicava essas opiniões no caderno de matérias, né? Então, essa parceria que já vem de muito tempo, né? E aqui publicamente queria deixar a gratidão, né, pelo espaço que me foi dado, né? Você faz parte da história, inclusive eu fiz questão de colocar na história da página no verso de cordel, você e esse capítulo, porque realmente fez parte da história, fez e faz parte da história da página Belezas de Guarabira. Nossas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez, né, por esse espaço aqui na sua página tão conceituada, e eu tenho um ditado comigo assim: se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Eu acho que há espaço para todo mundo. E você me fez recordar agora, eu não lembrava. De fato, suas opiniões eram recortadas e a gente reproduzia na coluna do jornal Correio, na coluna do Brejo, que circulava aos sábados no jornal impresso, cheguei a fazer também. E essa coluna era replicada no meu blog, no meu site. Então, assim, você me fez recordar isso, né? Eu nem lembrava mais dessa questão de opinião. E ter dado espaço a você, logicamente, eu vi que tinha muito potencial, como tem, a prova tá aí, e que bom que eu pude colaborar, né, com você. Acho que mais feliz em saber disso, que pude dar um pouco de colaboração para você aparecer com essa página, com essa proposta interessante. Muito obrigado pelo espaço. Nada, a gente que agradece, né? E para quem não conhece, José Hilton Gomes, talvez só escute, eis aqui a figura, viu, minha gente? E é isso, o Guarabira em Prosa de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque os papos estão excelentes, só convidados especiais. Então, até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.